também, igual a Paty. E o Conexões hoje ele está completando um ano. Então hoje está completando um ano que nós nos conhecemos, um ano que começamos esse processo tão lindo de conexões. Oi, Dani, bom dia. Olá, Van, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Vamos lá falar um Tudo, pouquinho sobre tudo isso, né? né? Oi, Kel, bom dia. Bom dia, Raquel. Então, Dani, estava falando aqui para o pessoal como que eu te conheci, né? Através de Conexões, que está completando um ano hoje, né? Um ano hoje, Conexões, um grupo voluntário, onde reunimos pessoas que têm diversas expertises e que a gente gosta de ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, né? Então, assim, no nosso grupo tem pessoas que estão desempregadas, outras que estão passando por entrevistas de emprego. Então, qual é a função do Conexões? A gente dá dicas de como isso, dentro da expertise de cada um, a gente dá dicas, né, Van? Eu dou dicas de comunicação, o Durval, que é um outro anjo, dá dicas de planejamento, a própria Carol com o Adriano dá dicas de networking, como fazer. Então, a Vanessa, a Cris e a Cida falam sobre RH e as diversas áreas de RH. Então, assim, é um grupo mesmo, quase que um coletivo, né? De pessoas que têm essa possibilidade de passar um pouquinho, quer dar sua contribuição no mundo, né? Dar um pouquinho dessa contribuição, um pouquinho do saber de cada um para ajudar o outro a crescer, a se desenvolver, porque a gente acredita nisso, né, Vanessa? Sim, exatamente. E é isso mesmo que a Dani falou, um grupo maravilhoso, reuniu pessoas assim excelentes, né? Pessoas com um coração muito grande, estão dispostas ali a compartilhar seu conhecimento, compartilhar um pouquinho do tempo, né, de cada um, porque a gente também tira um pouquinho do nosso tempo, pessoas que estão trabalhando, que mesmo assim se planejam para poder dar um pouquinho de conteúdo e ajudar. E nesse um ano, tantas pessoas se recolocaram no mercado de trabalho, né? Tantas pessoas se sentiram mais fortes, mais empoderadas, né? A Dani A fala. gente teve um feedback muito bom de pessoas que começaram com as nossas orientações a terem um pouquinho mais de ânimo na vida, né? A serem chamadas para entrevista, a entenderem qual é o poder do LinkedIn, das redes sociais, de como se portar, de como se comunicar, como que deve agir na hora das entrevistas. Então, assim, isso é muito importante para manter o controle emocional, porque a gente entende sim que essa crise, né, que vem de um tempinho para cá, ela realmente atingiu principalmente o emocional das pessoas. E é isso que a gente tenta também ajudar com dicas, com dicas de motivação, dicas de trabalho, até mesmo dicas de vagas, né, que a gente tem. Então, a gente faz isso. E hoje é importante dizer, a gente faz um ano junto, mas também é um grupo 100% gratuito, assim, é voluntário mesmo. A gente se reúne, a gente fala sobre isso, mas é de forma voluntária e a gente leva muito a sério isso. Isso mesmo. Dani, então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de como se portar, como conseguir passar por essa crise, né, que a gente está vivendo aí, e sair de uma maneira mais fortalecida, como cuidar da sua imagem durante esse período, né, como É importante. colaborador, como a pessoa que está buscando recolocação também pode lidar, né, nesse momento difícil. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui para você é quais seriam as suas dicas para cuidar da nossa imagem profissional nesse período? Então, eu como relações públicas, né,
que é isso? É justamente cuidar da imagem, a imagem da empresa, a imagem do empreendedor, a imagem que a gente quer passar para as pessoas, né? Então, o que eu faço? Eu ajudo a sua empresa a se aproximar do seu público de interesse e a construir relacionamentos sólidos para negócios. Eu ajudo a empresa e eu ajudo o empreendedor também. E o que eu falo nos meus para os clientes que eu tenho e nos grupos de mentoria que eu realizo? Eu falo que primeiro o seu discurso ele tem que ser igual à sua ação. Vamos lá, o que é isso? Eu estou no LinkedIn. LinkedIn é rede social para negócios. Lá no Grupo Conexões a gente fala isso. É importante a gente ter um perfil no LinkedIn. Por quê? É a rede de negócios que você fala para empresas, você fala para recrutadores, você fala para empresários. Então, ali está o bolo da situação. E uma coisa muito bacana que o LinkedIn tem hoje, ele abriu o Stories. Lá em cima, ele abriu o Stories. Então, você vai poder também falar em tempo real com as pessoas, né? Você vai poder fazer o que você faz aqui no Instagram, você vai poder fazer um pouquinho também lá no LinkedIn. Qual a diferença? A diferença é que no Instagram você é mais descolado, você é mais flexível, você está falando mais próximo, a linguagem é mais tranquila. E qual é a minha postura lá no LinkedIn? Eu estou falando para a empresa, eu estou falando para empresário. Eu preciso ter um discurso alinhado com a minha postura. Eu não posso falar para você de uma forma descolada e tá vestida de terno e gravata. Eu vou tentar fazer com que as coisas sejam um pouquinho mais equilibradas. Então, cuidar da imagem através do discurso, ela também é muito importante. Então, vamos lá, vamos pegar de novo o LinkedIn como exemplo. A imagem que eu colocar, a minha foto que eu colocar ali no LinkedIn, não pode ser uma foto descolada. Eu estou falando para a empresa. Então tem que ser. Também não preciso colocar uma foto de terno e gravata. Depende. Se você é da área de advocacia e se o seu público ele é assim, ok. Mas se eu sou de uma área, por exemplo, de comunicação, eu não preciso estar muito séria. Eu posso estar realmente vestida profissionalmente, mas eu não preciso estar tão rígida, entende? Então, assim, eu também não vou botar uma foto de biquíni. Então, são essas coerências que a gente precisa, porque a gente vê muito isso, né, Cris? No nosso grupo lá do Conexões, quando a gente vai rever perfil, quando a gente vai rever currículo, a gente vê que as fotos, elas são muito diferentes daquilo que você prega. Então, você fala assim, eu sou advogado, eu presto para a área, para a área da advocacia e tal, e você vê um cara descolado com bebida na mão. Então, assim, não pede, mas eu estou sendo hipócrita? Não, é que não pede, é que nesse primeiro impacto, nesse primeiro momento, quem está vendo você está vendo pela sua atitude. Está vendo pelo que você está mostrando naquele retrato. É uma fotografia. E essa fotografia tem que passar uma boa impressão. Mesmo que depois chegue-se à conclusão de que não é nada daquilo que está passando, mas é através da imagem, é através da fotografia que eu vou chamar, e obviamente do seu currículo, né? Que eu vou chamar você para trabalhar comigo. Porque olha só, às vezes tem uma dicotomia, né? Que você aquela situação de que a imagem é uma coisa, o discurso é outra. Eu sou super descolada, o meu currículo é maravilhoso, mas eu estou desleixada na foto, eu não estou bem produzida. A gente precisa entender que aquilo dali é a nossa imagem que está sendo vendida. E a gente tem que vender da melhor maneira possível. Então, assim, às vezes o recrutador, e você é muito melhor para falar, tem mais autoridade para falar disso do que eu, mas às vezes o recrutador, o que acontece? Ele fala assim, pô, eu gostei do currículo dele, eu gostei do currículo dela, mas olha só como é que ela está aqui. Olha só como é que ela está aqui na foto, né? Então, assim, não é uma coisa bacana quando não tem o discurso ligado à imagem. A Tati Lorena aqui de marketing, ela entrou e ela cuida também da área do Instagram. E aí ela fala que você precisa
ser descolado também quando você vai falar no Instagram. E quando você vai falar no LinkedIn, a linguagem é outra. Então, se eu tiver que resumir todo esse discurso que eu fiz agora, é o seguinte: primeiro entenda o seu público e faça da sua imagem aquilo que você está no discurso, né? Porque é a melhor maneira para você identificar. Exatamente, isso que você falou é muito importante para a pessoa que está buscando recolocação também. Tomar cuidado com a imagem que ela coloca no e-mail, no WhatsApp, porque às vezes ela passa ali o contato para o recrutador do WhatsApp, e aí não, aquela imagem que ela está usando no WhatsApp, no e-mail, não é coerente, né, com tudo aquilo que ela tem no currículo, com tudo aquilo que ela passa no LinkedIn. E o recrutador também, ele busca a pessoa em outras redes sociais, ele quer entender aquela pessoa, ele quer entender aquele perfil, né? Então, acredito que essa questão da foto, da imagem, seja em todas as suas redes sociais, tem que buscar esse equilíbrio mesmo. Exatamente. Exatamente. Tem que ter equilíbrio e o mais importante é estudar o público que a gente está querendo atingir. Se eu estou no meu Instagram é pessoal, você responde por si. Se eu estou no Instagram e meu Instagram é profissional, a gente precisa ter um certo cuidado. Se ele é misto, a gente também precisa ter um certo cuidado. É misto, o que que eu digo? O que que eu quero dizer com misto? Se ele ele é tanto profissional quanto pessoal, a gente precisa ter um certo cuidado também. É claro que hoje em dia, com as redes sociais, com o poder da fala, da comunicação, a gente está podendo se comunicar a todo momento, né? E somos 4,1 bilhões de pessoas que se comunicam o tempo todo, segundo dados do IBGC. Então, o que que acontece? Como a gente se comunica o tempo todo, a gente precisa ter também cuidados com o que a gente fala, com o que a gente faz, com o que a gente coloca de mensagem nas redes sociais. Por quê? Porque os recrutadores, isso visando sempre a questão dos recrutadores, que é o nosso foco aqui. Oi, Tereza, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Isso visando porque os recrutadores, eles também vasculham as nossas atitudes, os nossos comportamentos nas redes sociais, porque é onde a gente está mais presente hoje em dia. Quem ficar até o final com a gente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das emoções, né? Eu vou falar como que a gente pode fazer um mapa das emoções, um mapa da empatia, né? Das emoções relacionadas a gente e da empatia relacionada ao outro. Então, assim, é importante a gente perceber que a inteligência emocional nesse percurso também ela é fundamental. A gente está falando para um monte de gente ao mesmo tempo e a toda hora através das redes sociais. O recrutador, para nos conhecer, ele vai nas nossas redes sociais. Então, a gente tem que ter cuidado também quando a gente, por exemplo, sai de um emprego e vai ficar tenso e nervoso e coloca coisas que não devem nas redes sociais. O recrutador pensa, poxa, se ele falou isso do outro emprego, ele vai falar isso do meu também, né? Tanto ele estando dentro quanto fora. Então, isso são atitudes e comportamentos que a gente precisa estar atento, entendeu? Fala, Flávio, obrigada. Beijo. É isso. Exatamente. Essa semana, inclusive, no LinkedIn, eu vi muitas assim discussõezinhas, né? E o recrutador, ele olha muito isso, porque quando a gente está buscando um profissional, né, esse profissional ele vai representar a empresa. Então, querendo ou não, a imagem que ele passar ali dentro do LinkedIn, dentro de outro perfil, vai ser a imagem também da empresa, né? Então, evitar esse tipo de comportamento, tanto no LinkedIn quanto em outras redes sociais, olhar bem o que a gente escreve no momento que nem você falou, né? Fui demitido, tô com raiva, tô nervoso. Então, não vai escrever no LinkedIn, não vai escrever nas suas redes sociais, porque o que você escrever ali pode acabar te prejudicando.
Sim, e assim, o nosso comportamento, ele é rastreado pelos recrutadores, pelas empresas, né? E nós representamos aquela empresa que a gente está contratado naquele momento. Então, quando você vai falar, por exemplo, quer ver uma empresa que tem muita reclamação, e isso está no Reclame Aqui, né? Que é a Light. Quando você vai falar com alguém da Light, um colaborador da Light, você está injuriado, não é com aquela pessoa, é porque aquela pessoa representa aquela empresa que você não está legal. Então, se aquela pessoa está na linha de frente e representa aquela empresa, tanto pessoal quanto nas redes sociais, isso também repercute. Então, é a pessoa, mas que está com o sobrenome que é daquela empresa. Entende a correlação? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve, com as nossas postagens, porque tudo isso está interligado. As nossas. A questão das redes sociais, quando os recrutadores vão buscar sobre você, né? Você entrega o currículo, hoje não, mais não tanto, mas você entrega o currículo pessoalmente, eles vão buscar informações de vocês, suas, nossas, nas redes sociais. Então, as redes sociais é uma fonte de informação para o recrutador. E aí, o colaborador, ele precisa também estar atento, ligado, porque o colaborador, ele é também representante dessa empresa. O Milbert entrou aqui e ele representa uma empresa que eu sou muito fã, que é a BQ. É uma empresa aqui no Rio de Janeiro de coworking. Ele representa e representa muito bem, ele veste a camisa dessa empresa. Se ele representasse mal, todo mundo falaria que o Milbert, todo mundo conhece o Milbert da BQ. Então, o Milbert da BQ fala bem da empresa, ele é bom representante da empresa, ele é um colaborador que veste a camisa. Então, você tem prazer de falar com ele sobre, você tem prazer de estar junto, porque ele fala dessa empresa como de fato a empresa é. Ele representa, ele é atencioso no atendimento, ele é atencioso nas ligações, ele agora está fazendo lives, então tem toda essa coisa envolvida. Se fosse o contrário, poxa, o Milbert da BQ, nossa, o atendimento é péssimo. Então, entende como isso é representativo para o público e para o recrutador também? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Isso tem a ver, ele até botou aqui, intraempreendedor. Claro, porque você está dentro da empresa, você representa a empresa e mais do que isso, você tem aquela questão do pertencimento. Você se sente pertencente à empresa. Isso é responsabilidade social para uma longevidade dos negócios. Então, isso o colaborador também precisa estar atento, né? A questão do networking também, quando a gente faz em rede social, a forma como a gente chega no recrutador também faz a diferença. É claro que a gente pede aqui para a pessoa ter atitude, mas a atitude também não precisa ser pé na porta, né? A Sim. atitude precisa ser sutil, precisa ser inteligente, precisa ser estratégica. Então, quando você através do LinkedIn, você conhece aquela empresa, você conhece o recrutador daquela empresa e você quer contato, você começa a produzir conteúdo, você faz um contato mais sutil com ele no direct, nem todos gostam, mas você vai sutilmente chegar nesse recrutador. Mas a melhor forma de se fazer visto e conhecido é produção de conteúdo. É na produção de conteúdo que você, através das redes sociais, que você vai mostrar daquilo que você é capaz de fazer, né? Você vai chamar a atenção do recrutador para ele poder falar, pô, esse cara aqui é o que eu preciso dentro da minha empresa. E por aí vai. É engraçado você falar desse contato com o recrutador, né? Essa semana aconteceu até com a Cris, uma pessoa que ela aceitou o convite no LinkedIn e a pessoa já chegou enviando o currículo e falando das suas responsabilidades, das suas habilidades e tudo, né? E aí ela foi e mandou para a pessoa um post dela falando
como que é feito esse primeiro contato com o recrutador, né? Se a gente já chega enviando currículo ou não. E aí essa pessoa achou ruim, não gostou dela enviar e falou que ele faz contato assim com todas as pessoas e que é assim que ele está buscando a recolocação dele, né? E aí presta atenção na imagem que ele não passa já de primeira, né? A primeira impressão é a que fica, querendo ou não. Você sabe por que a primeira impressão é que fica? Porque você não sabe depois se você vai ter uma segunda chance de mostrar que aquela impressão está errada. Então a gente precisa ser sagaz e estratégico em mostrar o que a gente é capaz naquele 30 segundos que a gente tem para mostrar quem a gente é, né? E o nosso histórico de realização de conteúdo que a gente faz nas redes sociais, que a gente posta, isso mostra quem a gente é. A simpatia na hora com o recrutador vai ser a simpatia que ele tiver. Mas o que você precisa fazer nesse momento é chamar a atenção do recrutador. E como é que se chama a atenção do recrutador? No milhares de coisas que tem. É o conteúdo. É a forma como você se expressa. É você mostrar o seu saber, né? Então, o conteúdo, ele é vídeo, que é importante, você dá a carinha aqui, você faz lives, você mostra se você é articulado, se você é comunicativo, se seus olhos falam por você também, daquilo que você está realizando. Tudo isso conta, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado, porque se eu tivesse vestido aqui também, se eu tivesse vestido aqui com uma blusinha decotada e tal, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente está falando de imagem profissional e aquilo que eu estou passando para as pessoas. Principalmente hoje, quando eu sei que tem pessoas que vão me matar, mas tem mulheres que não respeitam o limite da roupa e causam uma impressão errada. Eu sei que a gente tem super direito de vestir o que a gente quiser. E não vai ser uma roupa que vai nos definir. Super, eu tô dentro disso e milito a favor disso. Mas a gente precisa ter cuidado que a gente está numa transição. Que antes a gente era completamente submissa. E agora a gente está mostrando o empoderamento que a mulher tem nesse sentido. E mostrar de forma que a minha roupa chame mais atenção do que o meu conteúdo em termos profissionais, isso não é legal. Entende? A mesma coisa o homem que vai com uma blusa aberta para uma recrutadora mulher. Não é bacana, não é legal. Exatamente. É a questão que você falou também das fotos, né? Tem homens que colocam a foto no LinkedIn sem camisa. E aí, eu, sinceramente, se vem conversar comigo, eu já olho a foto da pessoa. E ainda vem com aqueles papinhos, bloqueio, gente. É isso que vai acontecer. E acho que qualquer recrutador vai agir da mesma forma. Que a gente não tem para ficar jogando papo fora, né? Para ficar de papinho no LinkedIn com pessoas que não estão ali buscando algo que de fato, né, seja produzir conteúdo, seja conhecimento, seja profissionalismo, né? Então tem Exatamente. que tomar esse É perfeito, Van. Nesse momento, o que a gente precisa frisar é o conteúdo. Você sabe por quê? Porque um exemplo fácil é assim, às vezes a pessoa não tem uma imagem boa, mas você conversando com ela, você vê que ela tem tanto conteúdo que você fica encantada com aquilo. Às vezes a pessoa tem uma imagem que é bonita, mas você conversa com aquela pessoa e ela é vazia.
Então, assim, o que vai realmente chamar a atenção do recrutador para o colaborador é o conteúdo. E aí eu trago uma coisa aqui bacana pra gente. E eu queria falar para você o seguinte, Ivan, olha só. Nesse período que a gente está em casa de quarentena, duas coisas são importantes. Primeiro, se você está desempregado, que você se capacite. Coloca a cabeça em movimento, produção. Além de você produzir aquilo que você sabe, escreve. Se volta para si, faz uma oração. Eu sou muito temente a Deus, sabe, Van? Faz uma oração e, assim, realmente entra em comunhão com o seu lado profissional. Porque o que eu queria dizer aqui, queria deixar uma mensagem positiva, é o seguinte: o fato de não estar empregado não diz quem você é. Diz quem você é, toda a tua bagagem, toda a tua experiência que você trouxe profissionalmente. Isso diz quem você é. Então você se veste disso e começa a produzir conteúdo. Começa a se capacitar. Tem empresas, até anotei aqui, tem empresas com cursos online gratuitos. A Udemy, o Sebrae tem treinamentos gratuitos pelo WhatsApp. A Fundação Getúlio Vargas, com alguns e alguns que dão certificado. Então, assim, é importante a gente aproveitar esse momento. Ao invés de ficar pensando, né? Poxa, eu fui mandada embora, como é que poderia ter sido e tal, você vai se capacitar para isso. Isso é bacana. Sim. E lembrar que, assim, quando a gente se capacita, quando a gente escreve, a gente chama a atenção do recrutador, né? Sim, exatamente. E assim, essa questão do capacitar, ontem eu até postei um stories, para quem não viu, ai, gente, esqueci o nome. O Murilo Gun, dá concurso de reaprendizagem criativa, gratuito. O curso é muito bacana, muitos insights. Então, assim, é, é momento de capacitação, é momento de colocar o conteúdo, né, em prática mesmo, momento de criar, de inovar, de se adaptar, de trazer soluções novas, né? Porque as soluções de hoje elas já não resolvem os problemas que nós temos. Então, é momento de futuro, é momento de mostrar para o recrutador por quê, o que que eu tenho de diferente, o que que vai me destacar, o que que eu posso trazer para a empresa realmente que vai levar aquela empresa para um próximo passo, né? O que que eu vou trazer Exatamente. diferente? Exatamente, é interessante você dizer isso. Rose, você que está com a gente desde o início, o que a gente está falando para você faz sentido? Coloca assim ou assim, porque aí a gente vai pelo menos entender um pouquinho do que a gente está sentindo de energia nisso, né? Qual é a sua impressão? Faz sentido para você isso que a gente está falando? Porque, Van, é interessante você dizer isso, porque tem um cara que eu admiro pra caramba, que é o Wendel Carvalho. Ele é, assim, um cara que é do grupo Imparável, que ele diz, vamos ser imparável e tal, motivador, mas mais do que motivador, ele é realmente um coaching para o sucesso, né? Para você encontrar o sucesso um sucesso 360 na sua vida. E ele diz pra gente muito da energia da abundância. O que significa isso, né? Primeiro ele pergunta assim, o que você quer da sua vida e por quê? Uma pergunta tão simples que às vezes é tão complexo da gente olhar para dentro, né? Porque a gente não está acostumado a olhar para dentro, a gente olha para fora e julga, analisa e faz juízo de valor, né? Mas quando a gente olha para dentro, é difícil falar da gente, né? Então ele fala para a gente fazer essa pergunta, né? O que você quer da sua vida e por quê? Acha o seu propósito, olha para você com aquele olhar mesmo de o que eu tô podendo ajudar no mundo,
né? O que que eu quero para mim? Isso faz parte da construção da sua imagem. Muita gente acha que, mas isso não tem nada a ver, Dani, com o tema proposto. Não, tem sim, porque tudo isso vai fazer, são elementos para a construção da nossa imagem, daquilo que a gente quer passar, né? E isso faz muita diferença. Então, assim, no caso do colaborador, ele precisa pensar da seguinte maneira: como eu posso ser útil à empresa? Como é que eu posso fazer para que a empresa tenha mais resultado? Por que que eu penso dessa forma? Porque eu pensando assim para a empresa, eu estou garantindo a minha utilidade na empresa. Faz sentido? Todo sentido, é isso mesmo. E quando Né? você garante a sua utilidade, as chances da empresa te demitir, da empresa não te enxergar, são muito poucas. Exatamente. Então, assim, a Rose falou que faz sentido, com certeza. Obrigada, Rose. Porque, assim, quer ver, quando a gente pensa em como ser útil para alguém, a gente também está sendo útil para a gente. E no caso do colaborador, é como eu posso ser útil para a empresa. E no caso da pessoa que está buscando uma recolocação, né? É como eu posso ser útil para alguém com os meus conhecimentos e me tornar interessante, genuinamente. Então, de novo, a gente volta para onde? Para a produção de conteúdo, né? Para falar daquilo que a gente daquilo que a gente tem de sabedoria, o nosso saber. Qual é? Aquilo que a gente estudou para estar naquela empresa que por um acaso a gente não está mais. Então, isso faz parte da nossa construção da imagem. Entende? Excelente, excelente, isso mesmo, Dani. Dani, então, assim, essa postura, né, do colaborador de produzir conteúdo, de cuidar da sua imagem, tudo isso são dicas aí para poder passar por esse momento difícil, mas que também continuam depois, né? Não Com para certeza. durante Isso a é um processo. Isso é um processo. Agora, a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é produção de conteúdo total. Não significa que depois que eu conseguir um emprego, que depois que voltar ao novo normal, a vida, eu vou parar porque eu já cheguei no meu ápice. Não, a gente está sempre mudando de fase, né? Então, assim, a gente precisa estar mostrando uma coisa chamada consistência. A gente precisa ter consistência, né? Naquele discurso que a gente faz. Não é fazer, 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 fazer até conseguir. É fazer, fazer, fazer até conseguir e depois que conseguir também. Porque isso faz todo um processo da construção. E aí você me pergunta assim, poxa, se está todo mundo em casa, como é que a gente vai se relacionar? Né? De novo, as redes sociais estão aí para isso. É o nosso networking que a gente precisa usar e lançar mão. O network, ele o nosso network, que é a rede de relacionamento, ela é cultivada ao longo da nossa vida. Aí você falou, Dani, então eu vou fazer, enquanto eu estiver fora, eu vou lançar mão daquelas pessoas e depois que eu estiver dentro, eu vou deixar de lado. Não, não pode. Por quê? Porque o network, ele é importante para a nossa caminhada. O networking é o relacionamento que você faz, né? Ao longo disso. O network são as pessoas que você tem contato. O networking, as ações e o relacionamento. E aí a gente a gente remete um exemplo do seguinte, quer ver? Para ficar fácil. Lembra daquela tua amiga que está sem namorado e que quando namora só te procura quando termina o relacionamento ou quando tá com algum problema? Entende? Então, qual é o network? O network são vocês duas. O networking, quando ela vai chegar em você só quando ela precisa, não fica legal, né? Você não gosta. Então, você se afasta. Pô, lá vem ela, vai me pedir alguma coisa. Então, a gente precisa ser genuinamente interessante e não interessado. Né? Usar as redes sociais para nos comunicar. No outro dia chegou no meu inbox do LinkedIn e a pessoa falou assim: Ô Dani,
eu estou desempregado e eu preciso fazer parte da sua empresa. Aqui está o meu currículo. Você pode me contratar? Oi? Não é assim, né? Como é que você chega e você fala isso? Não é dessa forma que a gente precisa chegar. Então, a imagem já chega manchada, já não tem aquela empatia, já não tem aquela situação de você entender o que se passa daquele acolhimento, porque já vem com o pé na porta. E não é assim, né? Exatamente. E o O que que você sentimento que a gente faz? fica na hora que a gente recebe uma mensagem dessa? Dá uma, assim, birra da pessoa, não sei se seria essa a palavra. Não, dá para você perceber o despreparo que é, né? Mas assim, poxa, não me surte curiosidade para saber o que ela faz, entende? Porque vem com uma fala tão carregada que não me surte. Agora, se você chega falando que você sou profissional da área tal, eu presto serviço para várias empresas, gostaria de entender com o que faz a sua empresa para eu também me candidatar, parará, tarará, é diferente. É literalmente quando você come o mingau pelo meio e se queima, como você come o mingau pelas beiradas e você mostra quem você é. Porque senão você queima cartucho. E o objetivo não é queimar cartucho, é acumular. Sim, exatamente. Dani, nesse período, as pessoas que estão atuando em home office, qual que deve ser a postura dessas pessoas? Mas aí você, quais são essas pessoas? São as pessoas que são colaboradores e estão lideradas ou são as pessoas que estão desempregadas que estão buscando? Não, as Qual o pessoas ponto que de estão vista? atuando mesmo, os colaboradores que estão atuando em home office, Tá. estão Então, assim, empregados. os colaboradores, eles precisam mostrar trabalho, né, para os líderes, que volta e meia buscam, pesquisam, ligam. E os líderes precisam também ter um certo entendimento de que não é a mesma coisa como se estivesse dentro de um escritório. Porque acontece o seguinte, quando a gente está em casa, e eu estou aqui na minha casa, pode abrir a porta, minha mãe pode abrir a porta aqui e pode falar alguma coisa para mim, desavisado. E você que está aí do outro lado nos assistindo, tem que ter também aquele jogo de cintura de entender que a gente está em casa e a vida segue, né? De repente ela bate aqui e fala assim: Ô Dani, chegou uma encomenda para você. Ela não tá sabendo, né? Então, assim, a atitude que a gente tem que ter é uma atitude também de diálogo. Diálogo com o seu líder, diálogo com os seus pares. Vamos propor reuniões em determinados horários. Vamos entender o que o líder de fato está querendo da gente. É, Grupo de WhatsApp nessa hora é bom para a gente poder falar o que cada um está fazendo. A ferramenta também chamada Trello é interessante porque deixa visível ali o que cada um está fazendo. Ter um pouco de jogo de cintura para essa situação que a gente está vivendo, porque isso vai passar. A crise, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. E a gente está nesse meio, encaminhando aí para um final mais feliz, assim espero, né? Mas é importante dizer que ela tem um início, meio e fim. E esse processo a gente precisa aproveitar. Então, o colaborador que está em casa, que está fazendo home office, cria uma rotina também na sua vida, né? Porque esse momento também, o carinho, o aconchego da família, dos filhos, da esposa, da mãe, do pai, com quem você vive, faz diferença no dia a dia, até mesmo para você ser produtivo no que você está se propondo a fazer no trabalho. Então, assim, criar uma rotina, se possível, faz exercício físico, porque libera endorfina, você sai um pouco daquele ambiente de trabalho e você revigora as energias, mas faz exercício físico em casa, né? Se você tiver um play, faz no play quando não tiver muita gente. Então, assim, são subterfúgios, né, que a gente faz para tentar sobreviver a esse período e manter o nosso equilíbrio emocional também. Sim, isso que você falou, muito interessante, de criar uma rotina.
eu estou percebendo, né, que as pessoas que estão em home office, elas estão se sentindo sobrecarregadas. Elas estão sentindo que estão trabalhando muito mais em casa do que quando estão nas empresas. E outra reclamação que eu tenho visto constante também é que elas estão sendo muito cobradas, né? É como assim, o chefe ele não está vendo o que aquela pessoa está fazendo, então ele quer o tempo todo ter ali, né, informação. Por que aquela pessoa está fazendo, por que ela está produzindo, se está mesmo trazendo resultados. Então, estou percebendo muito isso. Então, assim, a importância de se criar uma rotina, né? Para tentar não ficar o tempo todo aí só trabalhando, 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 não se sentir sobrecarregada, não sentir como se estivesse trabalhando o dobro em casa. Porque a realidade é que quando você trabalha em casa, você tem aquele tempo que estaria no trânsito, né? De ida e vinda, tem pessoas que ficam mais de 2 horas no trânsito, no caminho entre empresa e casa. Então, tem esse tempo, tem também, né, os horários que você, lá na empresa, cheguei na empresa, coloca em casa. De 8 até as 5 eu vou trabalhar, mas eu vou ter o meu horário de almoço, eu vou ter o meu horário de pausa, né? É importante colocar essa pausa entre esse período. É interessante você falar sobre essas pausas, porque tem uma técnica chamada técnica Pomodoro. Depois vocês buscam aí na internet para vocês entenderem um pouquinho melhor, mas eu vou explicar rapidamente. Essa técnica Pomodoro, ela diz o seguinte, que de 25 em 25 minutos você precisa levantar, porque aí você é mais produtivo. Então, assim, você vai encontrar o teu horário, pode ser de 25 em 25, pode ser de 1 em 1 hora, e aí só não pode ser de muito tempo, assim, espaço de 3 em 3 horas. Não pode. É no máximo de 1 hora e meia, 1 hora e meia. De 25 a 1 hora e meia, você encontra aí o teu timing, e aí você levanta um pouco, respira, vai tomar um café na cozinha, fala mesmo dentro de casa com as pessoas, dá o seu horário de lanche, né? E aí você volta aqui pro computador, fala, tem a pegada, porque também você sai um pouco daquele problema e quando você volta, você já chega um pouquinho mais com aquele ar de respiro, né? Então, essa técnica Pomodoro, ela ajuda bastante. Eu vou tentar fixar aqui, vamos ver se consegue. Faz sentido para você, Evan? Sim, totalmente. E outra coisa que eu queria falar aqui é em relação aos líderes, né? Esse momento é o momento deles terem esse jogo de cintura que você falou aqui, discernimento, entendimento, para também não manchar a própria imagem, Eu não consegui fixar, a mas vê se imagem da você empresa. consegue. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, tá aí. Depois o pessoal pega aí. Em relação aos líderes, também eu acho que é muito mais complexo, né? Porque eles Não precisam também lidar com as duas pressões, né? A pressão de quem lidera acima dele e a pressão dos colaboradores, né? Então, assim, eles também precisam ter um pouquinho de disciplina, ter entendimento e flexibilidade, porque tá todo mundo no mesmo barco. Esse vírus, ele teve uma coisa interessante, porque ele mostrou que igualou todo mundo, né? Obrigada. Ó, gravou, fixou. Então, esse vírus, ele tem essa situação, né? Ele mostra que tá todo mundo igual. Então, facilita para esse entendimento e o colaborador, o líder, eles precisam se entender, se comunicar, dialogar e o líder ele precisa entender um pouquinho mais de que ele precisa trazer o colaborador para perto dele, né? Através da flexibilidade, através do entendimento, através do diálogo,
trazer o colaborador para perto dele, fazendo com que ele se sinta pertencente àquela empresa, comunicando a situação da empresa, comunicar, o pessoal hoje agora, o pessoal nesse período está muito preocupado se vai ser mandado embora, se não vai. Então usa de transparência nesse diálogo, né? Vamos trazer, olha só, e se você não souber, galera, eu não estou sabendo como é que a gente vai proceder. Assim que eu souber, eu falo com vocês, a gente faz uma reunião online e eu vou falar tintim por tintim sobre aquilo que está acontecendo. Obviamente, guardando as devidas proporções daquilo que pode ser dito, né? Não estou falando para você dizer informações que sejam sigilosas às empresas, mas eu estou dizendo para você munir o seu colaborador de informações, porque o colaborador, ele é o que leva a tua marca para onde ele for. Ele é o representante da sua marca. Ele é o porta-voz não oficial da sua marca. Ele é o embaixador da sua marca. O colaborador, o funcionário, ele é muita coisa. Então, ele precisa ter também, além de que, olha isso, ele é o nosso primeiro cliente. Ele é o primeiro cliente da empresa. Então, isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser entendido por parte dos gestores e dos líderes também. Sim, muito se fala do RH humanizado, né? Então, essa é a hora também da liderança humanizada. Totalmente. Exatamente. O gestor, ele tem que ter esse discernimento mesmo, né? Que eu falo. Ele tem que saber dar esse jogo de cintura, ele tem que entender o seu colaborador e também manter o colaborador informado é muito importante, porque quando a gente mantém a comunicação, né, dentro da empresa, a gente evita aquelas conversinhas que se dão ali nos corredores e hoje Os não boatos, né? no WhatsApp, né? Exatamente, os boatos. Exato. A gente precisa entender que boato sempre vai existir. Mas se a gente puder pegar desde o início a situação e tentar reverter, e como é que a gente reverte isso? Através de uma comunicação transparente, através de uma comunicação assertiva. O que eu quero dizer? Qual é o boato e qual é a resposta desse boato? O que está me trazendo para isso? Isso evita uma crise dentro da empresa. Então, você está atento a isso tudo, um gestor atento, um líder atento, ele minimiza danos para a empresa. Não é que não vai existir nunca, mas ele minimiza e muito esses danos. A crise de imagem, ela vai acontecer de qualquer maneira, mas você precisa estar preparado, porque quando acontecer, você sabe o que faz. Pô, Dani, você está sendo pessimista? Não, não estou. Eu estou sendo ao contrário, eu estou sendo realista para mostrar para você a necessidade de fazer um plano para isso, de você entender quais são as suas fraquezas, quais são as suas oportunidades, de você entender quais são as ameaças à sua empresa e o que você pode fazer o que você tem de força para combater isso. Então, fazer um mapeamento, olhar para a empresa. E a mesma coisa pode fazer o colaborador, né? A persona. Pode fazer essa matriz, esse mapeamento, que é outra dica, é a matriz fofa, e pode olhar não só para a empresa, como para si. O fato de eu ser tímido e não ser comunicativo, não expressar minha opinião, ela é uma ameaça ou ela é uma fraqueza? Se ela for uma ameaça, eu preciso estar atento a isso, ao meu comportamento. Se ela for uma fraqueza, o que eu posso fazer para transformar ela em oportunidade? Né? Então, eu vou me dedicar ao curso, por exemplo, para me desembaraçar. Isso é oportunidade. Isso é você transformar aquela sua fraqueza em oportunidade. E futuramente uma força que você tenha com o desembaraçar da coisa. Então, tudo isso pode ser trabalhado, pode ser olhado, pode ser visto a partir do momento que você também olhe para dentro. Lembra que no início a gente
começou aqui dizendo da importância de olhar para si. A gente falou de uma imagem externa, mas quando a gente pergunta sobre o propósito, como que eu posso ser útil, eu estou deixando de falar do outro e estou falando de mim, que tem a ver com a minha imagem. Então, a imagem ela também precisa ser de dentro para fora. E quando eu me conheço, quando o colaborador conhece a si, né? Você consegue passar a imagem que você quer. A gente faz isso para os negócios, a gente faz isso para as marcas e pode-se fazer isso também para as pessoas, para o colaborador em si. Verdade. Dani, nós estamos chegando aqui nos 10 últimos minutos, né? Nossa, que rápido. Muito rápido. No início você falou com a gente do mapa da empatia. Você deixaria Isso. a Ah, a Priscila. Pricouto passou. Depois eu te indico, Vanessa, para você falar com a Pricouto. Pricouto também, ela é uma mentora de carreiras e ela tem muita informação bacana para passar para a gente sobre isso, sobre o colaborador, como impulsionar carreiras. Vale muito a pena. Sim, Depois você fala com ela. eu sigo ela aqui no Instagram e lá no LinkedIn também. Já aprendi muito com o Ah, conteúdo dela. ela tá com um projeto maravilhoso chamado Bora Voar e aí tá sendo bem bacana. É. Eu vi o projeto, muito bacana mesmo. Indico também, pessoal, seguir a Priscila Couto, muito conteúdo bacana. E depois eu vou chamar ela mesmo no direct para a gente conversar um pouco. É, tá vendo, Pri? Muito legal. O mapa que eu falei para você, né? Sobre o mapa das emoções, o mapa da empatia, é aquilo que a gente pode olhar para a gente como persona. E ela falou que está esperando. Deixa eu terminar que ela vai entrar em contato com você pelo direct. Ela descreve, na verdade, a habilidade de compreender o estado emocional, né? Então, aquilo que a gente fala da imagem do colaborador para passar para fora, a gente precisa, primeiro, olhar para dentro. E você entender assim. Então, assim, permite ver situações sobre perspectivas diferentes do mapa da empatia. Então, tá aqui na tela, né? Vou falar para vocês. Primeiro, a gente precisa entender o que a gente pensa e o que a gente sente. É olhar para a gente. É como as pessoas se sentem em relação ao mundo. É aquilo que a gente estava comentando de que a imagem da gente reverbera para as pessoas. É o propósito, né? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas preocupações? Isso precisa estar muito claro para você. Depois, quem quiser depois o PDFzinho, é só me escrever no direct que eu mando, tá? Porque tem um desenho para ser feito e aí fica difícil a gente mostrar aqui. Mas as perguntas que são referentes a esse mapa da empatia e das emoções. Empatia, porque você pode fazer essas perguntas para o seu cliente, para o empreendedor, você pode fazer essa pergunta para o gestor, entende? O gestor pode usar com o colaborador, e da empatia e das emoções, porque você pode fazer para você mesmo e sentir o que passa em você. Tá? Então, assim, o que pensa e sente? As perguntas são: quais são as minhas preocupações? Qual é o meu propósito? Quais são os meus sonhos? Depois tem o que vê, né? Como é o mundo que você vive? Quais são seus amigos? O que é mais comum no seu cotidiano? Então, assim, quando a gente começa a se olhar e a perceber determinadas coisas, a gente está se entendendo, a gente está fazendo a percepção das nossas emoções, como que a gente está. E a gente vê que pode melhorar, que pode entrar em contradição, a gente vai se entendendo. O que houve? Outra pergunta. Quais pessoas, ideias e ideais influenciam a sua persona? Quais as marcas que são favoritas? Porque isso diz muito sobre a gente. Então, é uma outra coisa que a gente precisa se perguntar.
o que fala e o que faz, né? É, quais são os seus hobbies? Ao mesmo tempo, como age, né? Como você age? Como você costuma, sobre o que você costuma falar e como o que você costuma fazer, o seu agir. Isso tudo estão dentro das nossas emoções. E como nem tudo é maravilhoso, quais são as suas dores? Precisa a gente se perguntar de que forma, né, a sua persona tem medo. Qual é o seu medo? O que te dá medo? Quais são as suas frustrações? Isso é importante para a gente se conhecer. Como conseguir o que você deseja? Isso tudo são habilidades para você conhecer o estado emocional em que você se encontra. Você persona, mas também isso serve para você entender o seu cliente, que é onde você vai bater na dor dele e você vai fazer com que ele entenda o trabalho que vai ser feito com ele. Em relação ao colaborador, o gestor pode aplicar isso no seu colaborador para entender a equipe que ele está. Aonde está pecando a gestão, aonde ele precisa entender e ser mais assertivo na gestão dele, né? E por último, quais são as suas necessidades, né? O que é o sucesso para você? Para você começar a entender onde ele quer chegar, quais são os seus objetivos, os seus anseios, e tudo isso faz parte de uma persona, de uma equipe para você liderar como líder, como colaborador, para você se mostrar e para você ajudar o seu gestor a atuar sobre você. Então, esse mapa das emoções e da empatia, ele é muito interessante nesse sentido. Sim, e no início, né, você falou aí sobre a produção de conteúdo. Para quem vai produzir conteúdo também é muito importante preencher esse mapa, né? Como o seu conhecimento ele pode ajudar o seu público naquele momento, né? É claro. Então, esse É o que eu mapa. posso ser útil, né? Entra aqui no que eu posso ser útil, que é o que fala e faz. Aqui, segundo o mapa da empatia das emoções, né? O que fala e o que faz. Ou como eu posso ser útil? Os meus hobbies são interessantes. Como é que eu posso ser útil para alguém com o meu conteúdo? Sim, Como eu ajo? Então, isso vai me dar subsídios, né? exatamente. Dani, fala um pouquinho agora pra gente da sua agenda. Eu vi que tem live amanhã, né? Tem um monte de coisa assim, essa semana pelo menos. Mais pra frente, eu vou fazer uma lista fazer uma lista de comunidades, né, assim, no Telegram, para botar as lives mais bombadas, assim, com conteúdos bem legais, vídeos. Mas, assim, de imediato, a gente tem uma live amanhã com o presidente do Conselho de Relações Públicas, como eu falei para vocês, eu sou Relações Públicas, né? Então, a gente vai perguntar para ele como é que está o mercado para o lado de relações públicas, quais são as perspectivas, o que é relações públicas, afinal, todo mundo pergunta. Então, amanhã o presidente do conselho vai falar isso para a gente, vai falar da responsabilidade social que o Relações Públicas tem perante a empresa, perante o sistema como um todo, né? E sexta-feira também, isso vai ser no meu, amanhã vai ser no meu, @DanicharRP 11 e 1. Dani, vai cair. Temos Então tá 5 bom, então é segundos. isso. Então eu espero vocês amanhã no